Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós vamos dar início a uma série de vídeos sobre a inspiração bíblica, esse tema muito importante. Nós vamos tratar sobre ele, ok? Tem essa foto aí muito bonita também. E vamos lá, tá certo? Vamos tratar sobre esse tema e eu vejo como um tema muito importante, um dos temas fundamentais da fé. Tem sido muito atacado também esse tema e a gente vai explicar, eu vou trabalhar esse tema de uma maneira que eu nunca vi aqui em nenhum lugar, nunca vi ninguém trabalhar desta forma. E eu gostaria de dar algumas informações que eu nunca vi em nenhum outro lugar e eu acredito que somente aqui vocês vão encontrar. Esse PDF vocês vão ter, é só vocês entrar no meu canal no Telegram, tá? Inclusive eu sou bem mais ativo por lá. Quando vocês veem que não tem vídeos no YouTube, ou é porque eu estou fazendo PDFs para poder criar o vídeo, então isso acaba demorando um pouquinho, peço paciência, por favor, ou é porque eu estou mais ativo no Telegram, tá? Entre no meu canal no Telegram, tá certo? Mas por aqui no YouTube também tenho sido ativo, tá? Tenho postado vídeos e reflexões bíblicas de minha autoria e de pessoas também que eu vejo que são servas do Senhor. Não concordo com todas as coisas, né, que eles postam, mas aquilo em que eu concordo, eu tenho compartilhado aqui no meu canal mensagens edificantes de minha autoria e também de autoria de servos do Senhor. Amém? Vamos lá. Trabalhar aqui sobre esse tema muito importante. O texto áureo, que todos já conhecem, 2 Timóteo 3, 16 e 17, toda a escritura é divinamente inspirada, o verbo grego aqui é theopneustos, que é soprado por Deus, é algo que foi dado por inspiração de Deus. Aqui também nós já vimos a questão da inspiração verbal. É bem verdade que nem sempre, nem todos os textos foram ditados por Deus verbalmente, mas alguns foram. Como no caso nós temos Gênesis, por exemplo. Como que Moisés sabia tudo o que aconteceu ali em Gênesis? Deus no primeiro dia fez isso, no segundo dia. É óbvio que foi Deus que revelou isso para ele. Aquilo não teria nem como ser escrito em algum lugar, em algum registro histórico, tá? Foi Deus. Então existe a inspiração verbal e existe a inspiração escrita, tá? Então existem essas duas formas, tá bom? Então o verbo aqui theopneustos seria soprado por Deus. É a ideia de que Deus inspirou, Deus esteve durante o processo de escrita dos escritores bíblicos, tá bom? Vamos lá trabalhar um pouco sobre isso. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir. Esse verbo redarguir, ele é um pouco antigo, seria para repreender, tá? Para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, aquele que serve ao Senhor, seja perfeito. O verbo grego aqui é a ideia de seja completo, esteja plenamente capacitado, né? E perfeitamente instruído para toda boa obra, ou seja, ele seja completamente hábil, habilitado e capacitado pela palavra do Senhor a fazer, a desempenhar, né, a obra que o Senhor o chamou, tá bom? Para toda boa obra. Hoje, o que nós vamos trabalhar? O sumário, tá? Vai se dividir em 3. Eu pretendo trabalhar mais coisas no futuro, tá bom? Mas esse PDF, o que ele contém? O sumário, para nós darmos uma olhada. Bibliologia, que é a matéria de hoje, tá bom? Nós vamos trabalhar hoje com a bibliologia, tá certo? Vamos lá. Segundo ponto, nós podemos confiar na Bíblia? Existe base para isso? E a terceira, as variantes, né? Que eu acho que é a questão que mais pega no estudante bíblico e o que mais dificulta alguns de crer na inerrância bíblica, que é a questão das variantes. E eu vou trabalhar isso de um modo que eu nunca vi ninguém trabalhar antes, tá certo? Vamos lá. Dá-se o nome de Bíblia ao conjunto de 66 livros bíblicos que nós conhecemos, canônicos. Canônicos é uma palavra que significa inspirados. Aos 66 livros que nós temos na nossa Bíblia que foram inspirados por Deus. Obviamente, existem muitos outros livros e esses livros não são canônicos. Então é por isso que são 66 canônicos, tá? Composto
E esses 66 livros, eles foram compostos por mais de 40 autores distintos. Quando você pega para fazer uma conta, eu mesmo já peguei livro por livro e fui fazer uma conta. Existem alguns autores na Bíblia que são autores anônimos. E existem alguns livros na Bíblia que foram escritos pelo mesmo autor. Então, isso acaba que diminui o número. Então, eu tenho 66 livros, mas eu não tenho 66 autores. Por quê? Porque existem autores anônimos e autores que escreveram mais de uma epístola, tá bom? Então, por mais de 40 autores, tá bom? Cerca ali de uns 40 autores que escreveram esses 66 livros, isso é muito importante. E eles viviam em contextos diferentes, sim, em épocas diferentes também e em culturas diferentes. Então, por exemplo, Isaías vivia dentro do império do rei Ezequias. Então, você tem ele vivendo naquele período, naquele contexto, naquele ano. Então, a profecia, ele trabalha naquele ano, para aqueles reis daquela época. Por exemplo, Jeremias já está vivendo num tempo de exílio, então ele já vive em um outro contexto. Já não é mais o texto de um rei justo como o rei Ezequias, agora é o contexto de um exílio, que é o exílio babilônico, onde os reis, junto com a nação, se corromperam e Deus castigou os 70 anos no exílio. Então, contextos, culturas, épocas diferentes, tá bom? Isso se aplica no Novo Testamento, mas é que no Novo Testamento fica muito explícito. É óbvio que Jeremias não conheceu o apóstolo Pedro, porque é um tempo muito enorme. Então fica muito mais explícito com os autores do Novo Testamento. E por isso, eu estou mencionando os do Antigo, tá bom? Para ficar mais fácil o entendimento. Mas vamos lá. E eles abarcam um tempo de 3.500 anos. Sim, porque desde o primeiro livro, que seria Gênesis, até o último livro, que é Apocalipse, se você for ver, existe uma linha de espaço de tempo entre eles de cerca de 3.500 anos. Então, durante todo esse período, foi o período de inspiração bíblica, de construção do cânon, tá certo? Dos livros inspirados pelo Senhor durante esse período. Lembrando que entre o Antigo Testamento e o Novo, houve 400 anos de silêncio, o silêncio profético, sobre o período intertestamentário, que eu já tratei em vídeos aqui, tá? Vai estar aparecendo um card aí para vocês em algum lugar, sobre o tema do... esse tema de período intertestamentário, tá? Eu já tratei sobre isso. Alguns chamam o período interbíblico, é a mesma coisa, tá? Mas entre o Antigo e o Novo Testamento houve um período de 400 anos e dentro desse período não houve literatura canônica. Continuaram sendo escritos livros, mas livros que não foram aceitos nunca jamais pela igreja e livros que não têm o selo de Deus, tá? Mas vamos lá. E por que é importante a gente saber todas essas coisas? Porque, impressionantemente, para um livro, uma coleção de livros, porque a gente já vai entender o que significa Bíblia. Bíblia é uma coleção de livros. Para um livro com 66, um conjunto de 66 livros, escritos por mais de 40 autores, durante 3.500 anos, em culturas, épocas, anos diferentes, e eles permanecem impressionantemente com uma harmonia, uma união e uma coesão textual que nenhum outro texto tem. Isso é uma das coisas mais evidentes que provam a inerrância das escrituras. Porque mesmo tendo pessoas diferentes em épocas e culturas e contextos diferentes, eu não tenho contradições, nem tampouco erros científicos, geográficos, históricos, arqueológicos e etc. Simplesmente a Bíblia se mantém como a palavra de Deus em todas as suas falas, em todas as suas localizações geográficas, os seus nomes, os seus eventos históricos que são narrados na Bíblia, todos eles são provados pela arqueologia, pela ciência e pelas ferramentas de estudos que nós temos hoje. Isso é fantástico, amados. Como tem várias pessoas que pesquisaram e aprenderam e estão colocando aí vários arqueólogos e cientistas que estão mostrando a ciência junto com a Bíblia e como eles se encaixam juntos perfeitamente. Porque, obviamente, o autor da ciência, o autor de tudo que nós conhecemos hoje, da natureza,
é Deus, e esse mesmo Criador, esse mesmo autor da ciência, da natureza que hoje nós conhecemos, é também o autor da Bíblia, que preservou e inspirou cada um desses livros. E isso, para mim, é fantástico e é uma das maiores provas da inerrância e da inspiração das Escrituras. Seguindo aqui, a Bíblia vem de uma palavra grega, tá? Biblos, e significa livros, tá? No caso, biblos está no singular, que é a forma léxica, tá? Para quem sabe um pouquinho de grego, para quem já está estudando grego conosco, para quem não sabe, eu dou aulas de grego, mas eu vou trabalhar isso mais adiante, tá bom? Mas assim, está na sua forma léxica e Bíblia é o plural, tá? Então, Bíblia, essa terminação ali, IA, ele é o plural, então por isso que é livros e vem de biblos, tá? Mas esses livros, eles são especiais, porque eles contêm o selo do Espírito Santo neles. Sim, exatamente. Eles contêm o selo do Espírito Santo neles, eles foram reconhecidos pela igreja, eles foram preservados pelo Senhor e eles foram realmente escritos para para nossa instrução, para nossa meditação, tá bom? Para nossa edificação em Cristo Jesus. Coloquei as referências aí, tá bom? É bom que vocês anotem, o PDF vai estar aí junto com vocês. Vamos prosseguir aqui, tá certo? E, já que eu mencionei de grego, quem quiser estudar grego conosco, eu não dou aula somente de grego, eu dou de outras coisas também, me chama aí no Telegram, tá certo? Eu tenho um Telegram, entre em contato comigo ou aqui nos comentários mesmo e eu passo mais informações, tá certo? Sobre o nosso curso de grego e de outras matérias também, tá bom? Vamos continuar aqui. Os primeiros escritos cristãos começaram por volta do ano 40 depois de Cristo. Sim, aqui eu já estou falando do Novo Testamento. O Novo Testamento, com escritura mesmo, ele começa no ano 40 depois de Cristo. O processo de escrita das cartas do Novo Testamento, ela começa em 40 depois de Cristo e vai até o ano 100 depois de Cristo, onde o último apóstolo morre, que é João, tá? A cópia mais antiga que nós temos é o papiro 52, que contém o texto do Evangelho de João. A referência aí é o Evangelho segundo João, capítulo 18, alguns trechinhos do Evangelho segundo João, sendo datado de 125 depois de Cristo. É o texto mais antigo que nós temos, e isso é legal, porque a datação mais comum que nós temos do Evangelho de João é no ano 90 depois de Cristo. Então, a data de aproximação é muito grande. Nós temos o autógrafo que saiu da mão do apóstolo João no ano 90 depois de Cristo, e eu já tenho uma cópia dele, um fragmento de alguns versículos bíblicos do ano 125. Então está muito perto, muito próximo esses dois textos, tá certo? Mostrando também, novamente, que nós temos evidências documentais, históricas e manuscritológicas de que sim, a Bíblia foi preservada. Logo adiante, nós temos o papiro 46, datado de 175, então é um período de tempo menor também, tá? Porque se a gente vê que os escritores escreveram de 40 até 100 depois de Cristo, no ano 175 nós já temos o quê? O papiro 46, datado de 175, e ele contém algumas coisas legais aqui. Ele contém Romanos, né? A Romanos da segunda metade para frente, porque assim, Romanos ele sempre foi entendido dividido em partes. Romanos capítulo 1 ao capítulo 9 ali mais ou menos, foi sempre entendido pela história da igreja como a primeira seção do livro de Romanos. Após o capítulo 9 ali de Romanos, Paulo vai entrar em outra seção. Então é por isso que isso justifica o fato de estar Romanos fragmentado, da segunda seção para frente, que é a seção mais difícil de Romanos e que as pessoas mais debatem, mais digamos assim, estudam, se afadigam para poder compreender os capítulos 8, 9, 10 e 11 de Romanos, que são os capítulos mais difíceis do livro de Romanos, tá certo? É a segunda seção. Depois, logo em seguida, também contém a Epístola aos Hebreus, e ela completa, então você já vê Hebreus sendo considerado em escritura sagrada no cânon, aqui desde do ano 175 depois de Cristo. Nós temos 1 e 2 Coríntios quase inteiro, obviamente algumas partes faltam, mas isso é,
de se justificar, porque a gente não tem apenas o papiro 46, tem outros textos. Então, o papiro 46, ele traz 1ª e 2ª Coríntios quase que inteiro, certo? E as partes que faltam, existem outros manuscritos que completam, tá bom? Então, só para que vocês entendam. A gente também tem completamente as cartas de Efésios, Gálatas, Filipenses e Colossenses. Depois nós temos os 2 capítulos de 1ª Tessalonicenses, tá? A gente tem 2 capítulos de 1ª Tessalonicenses. Depois a gente também tem o Códice Claromontano, que ali ele já data do ano 500 depois de Cristo, tá? O Códice Claromontano. Ele também está num período de tempo pequeno, porque esse último escrito foi no ano 100, então só tem 400 anos de diferença, então é muito pequeno a data de variação entre um manuscrito e outro, tá? E o Códice Claromontano contém as epístolas de Paulo e a epístola aos Hebreus, tá? Inclusive, o Códice Claromontano eu já mostrei aqui. Em algum vídeo aqui no meu canal, eu já mostrei um papel bem legível do Códice Claromontano contendo Colossenses, o finalzinho de Colossenses 1 e o início de Colossenses 2. Eu já mostrei aqui em algum dos meus vídeos, acredito que foi naquele de exposição de Colossenses. E eu acho que não só isso, no período interbíblico eu acho que eu também tratei sobre o papiro Claromontano, tá certo? Mas procurem aí no meu canal sobre esses 2 vídeos que eu citei, que um dos 2 vai mostrar sobre esse códice, tá bom? E ele também contém algumas partes do cânon. Então você tem só isso aqui que eu mostrei aqui, nós já temos bastante conteúdo bíblico, sem contar que durante esse tempo, até o ano 500 depois de Cristo, teve não só esses manuscritos, houve muitos outros manuscritos e houve também os escritos dos chamados pais da igreja. Ou seja, pais da igreja, porque após a morte dos apóstolos, quem ficou responsável por liderar a igreja foi eles. Os apóstolos elegeram pastores, presbíteros e tal, e estes ficaram responsáveis sobre o cuidado da igreja. Inclusive, eu já fiz vídeo aqui no canal provando a importância de congregar e refutando essa ideia aí de que, pastor é só Jesus. Já refutei isso aí, tá bom? Para essas pessoas que ficam nessas teorias aí louca de que não tem que congregar e tal, a Bíblia fala sim que tem que congregar. Eu já fiz vídeo sobre isso, tá certo? Então, vamos continuar aqui. Vamos lá. Continuar. Bibliologia é a matéria que estuda a Bíblia e sua estrutura, que é o que nós estamos aprendendo agora. A bibliologia, ela vem do grego, como já foi mencionado, biblos mais logia, tá? E significa estudo sobre a Bíblia, ou estudo do livro, né? Porque biblos é livro, mas a gente entende como Bíblia, porque a gente está estudando o livro bíblico, né? Então, um livro sagrado, por isso que é estudo sobre a Bíblia. Agora, o fato de a Bíblia ter sido escrita em épocas, culturas diferentes, a gente tem que ter em mente que a Bíblia ela realmente foi escrita em contextos diferentes. Por exemplo, Jeremias estava no contexto do exílio babilônico, enquanto Isaías já estava em outro contexto, tá? Pois há certas coisas que ela apresentará, no caso referindo-se à Bíblia, nas quais refletirão a cultura daquele período em específico. Sim, como por exemplo no livro de Levíticos. O livro de Levíticos ele contém seções de mandamentos cerimoniais, higiênicos e de saúde. Então, por que Deus fez isso? Deus estava tirando um povo do Egito e trazendo ele até uma nação que seria própria deles. Então, Deus estava moldando a saúde, a higiene e alguns mandamentos cerimoniais ali também no povo. Estava ensinando princípios através desses mandamentos, tá? Então, para que você possa compreendê-los melhor, você precisa entender a cultura, o contexto, o pano de fundo. Por quê? Através desse pano de fundo você pode entender o porquê de Deus ter tido as reações que Deus teve no Antigo Testamento e dado os mandamentos que Deus deu, tá? O pano histórico é muito importante nesse sentido, tá certo? Por isso, como eu já mencionei aqui, o fundo histórico também é importante para interpretar certos versículos bíblicos.
A Bíblia apresenta figuras de linguagens. Sim, isso também é importante de a gente entender. Tais como antítese, eufemismo, catacrese, anástrofe, metáfora, comparação, metonímia, ironia, aliteração, dentre outros. Bem, de modo geral, o que nós temos aqui, antítese, seria ideias que seriam mais ou menos assim, né? Você tem Jesus falando assim, ó, aquela comparação que Jesus faz naquele Sermão do Monte, é muito importante. De Mateus 5, 6 e 7, ele faz uns contrastes legais. O que seria uma antítese? Jesus ele usa a antítese na parábola das 10 virgens. Você tinha 10 virgens, 5 tinham azeite e 5 não tinham. Ou seja, uma tinha e a outra não tinha. Isso é uma antítese, ideias opostas. Tá? 5 eram sábias e 5 não tinham sabedoria, ideias opostas. Tá vendo? Isso é antítese. Jesus ele estabelece no Sermão do Monte também os falsos profetas e os profetas verdadeiros. Então, ideias opostas. O que é isso? Antítese, tá? Veja bem, eu não estou falando de contradição. É outra coisa. Estou falando de ideias opostas. Então, por exemplo, Jesus ele trabalha sobre os lobos e sobre os cordeiros. É como ele vai falar também em Mateus 25. Ele vai falar, quando o rei se assentar no trono da sua glória, o que ele vai fazer? Ele vai separar o bode das ovelhas, tá vendo? Ó, bode, ovelha, ideias opostas, tá? Então, tem as outras comparações aqui, a gente tem comparação, metáfora, né? A gente tem catacrese, eufemismo, e a gente tem essas outras figuras de linguagem, é bom vocês pesquisarem e aprenderem mais sobre isso, tá? Porque a Bíblia, ela fala, ela usa esses recursos literários, e se você não entender esses recursos literários, você pode interpretar o versículo errado. É sempre bom que a gente fique atento a essas expressões e esses termos para que a gente possa entendê-los da forma correta. Porque se a gente não compreender o foco, o propósito daquela expressão, daquele recurso literário, a gente talvez não consiga extrair o que o sentido do texto quer dizer, tá? Então vamos lá. Isso também é conhecido como hermenêutica, que eu trabalho no meu curso de grego também, tá? Sobre hermenêutica eu falo sobre isso. Mas de modo geral, hermenêutica é a interpretação que você faz de um texto, tá? E no caso, uma das ferramentas da hermenêutica é o que a gente está aprendendo agora, a bibliologia, onde a gente vai aprender sobre as figuras de linguagem. Também é possível encontrar na Bíblia expressões idiomáticas. Sim, bem, figuras de linguagem e expressões idiomáticas, elas andam juntas, tá? As quais, dependendo da Bíblia, da versão da Bíblia, no caso eu me refiro aqui à versão da Bíblia, podem aparecer de forma literal ou serem traduzidas para suas correspondentes traduções. Ou seja, quando você pega um texto grego e você pega uma expressão idiomática grega, dependendo da versão que você tiver, essa expressão idiomática, ela pode ser traduzida ou ela pode ser parafraseada. O que isso significa? Vou dar um exemplo. 1 Pedro 1,13. A ACF, que é uma versão, a Almeida Corrigida Fiel, que é uma das versões que eu coloquei aqui, ela traduz a expressão idiomática de forma literal, como que ela traz cingir os lombos do entendimento. Aí é lógico, o entendimento não tem lombo, né? Lógico, não tem como. Isso é uma expressão idiomática. Só que cingir os lombos do entendimento não tem lógica. Agora, a NVI, ela então, o que ela faz? Ela já não traduz literalmente. O que ela faz? Ela usa de uma paráfrase, que também é uma figura de linguagem. É um dos recursos literários usados. O que é uma paráfrase? É você dizer a mesma coisa com palavras diferentes. Então, por exemplo, imagine que eu diga, amanhã eu vou comer, eu vou almoçar num restaurante, um exemplo. Aí, alguém ouve e vai repetir o que eu falei, só que ele vai fazer uma paráfrase. Então, ele vai dizer, fulano de tal disse que no restaurante ele vai comer amanhã. Então, você vê, ele mudou a ordem sintática da frase, mas ele expressou a mesma ideia, certo? Então, isso seria uma paráfrase. Ela explica o que isso significa ao invés de traduzir literalmente. E como que a NVI traduz? Em vez de cingir os lombos do entendimento, ela traduz como estejam com a mente preparada, prontos para agir. Bem, as duas são boas, certo? As duas são boas.
O problema de você usar uma paráfrase é que você perde a comparação do autor. Cingir os lombos do entendimento, você traduzir como estejam com a mente preparada, prontos para agir, a ilustração que o autor coloca de um lombo, de entendimento, ela é um pouco perdida quando você traduz para uma paráfrase. Então, tem que tomar um certo cuidado na hora de usar a paráfrase, tá? Mas as duas traduções são boas e recomendáveis. Ok? Vamos continuar aqui. A Bíblia, isso é um princípio muito, muito importante também, tá, irmãos? A Bíblia sempre deve ser entendida de forma literal. Não tem como você ficar alegorizando tudo. Não dá para você realmente pegar a Bíblia e começar a colocar a sua interpretação nos versículos. Isso você vai estar criando heresias, vai ser muito prejudicial, certo? Principalmente se você é um pastor alguma coisa, alguém que está ministrando aos irmãos, fazendo pregações, não tem como você tirar o texto do seu contexto. Você não pode espiritualizar aquilo que tem que ser entendido de forma literal. A Bíblia ela tem que ser entendida de forma literal. Esse é o primeiro princípio de interpretação, tá? E ela pode ser interpretada de forma espiritual ou alegórica apenas nos casos em que o contexto mostrar que essa é a interpretação correta. Como nos casos onde Jesus, você já deve ter ouvido por aí, Jesus fala, eu sou a porta. Obviamente, Jesus não é uma porta, aquilo é uma figura de linguagem, tá certo? Então, nesse sentido, você pode entender de um sentido espiritual. Mas tem textos que são claros e você precisa entender aquilo de forma literal, não tem como, tá certo? Por exemplo, a ressurreição de Jesus. Algumas pessoas propõem que a ressurreição de Jesus tenha sido somente na mente, que Jesus ressuscitou na mente dos discípulos. Só que isso é uma afronta ao cristianismo. 1 Coríntios 15 diz que se Jesus não ressuscitou historicamente, a nossa fé é vã. Então, a ressurreição de Cristo foi corporal, foi literal e é histórica. Porque senão o cristianismo vai por água abaixo, tá certo? E é por isso que você vê vários céticos aí tentando desmerecer a palavra de Deus, tá? Mas, explicado isso aí, a Bíblia, vamos continuar aqui, vai. A Bíblia é dividida entre Antigo e Novo Testamento. Sendo que o Antigo Testamento, ele é composto. Qual que é a divisão do Antigo Testamento? Vamos lá, vamos entender aqui como que o Antigo Testamento ele foi dividido. Ele foi dividido por Pentateuco, que é uma palavra grega, ela tem a sua correspondência no hebraico, que significa Torá. Torá é a mesma coisa que Pentateuco. Se refere, quando você ouvir Torá e você ouvir Pentateuco, você está falando de Gênesis até Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois você tem os livros históricos, que são divididos de Josué até Esther, tá? Depois, logo após, você tem os livros poéticos. Veja só que a Bíblia ela está dividida em seções, em grupos, em gêneros literários. Então você tem o gênero literário da lei, que é a lei mosaica. Então você tem o Pentateuco ou a Torá. Você tem os livros históricos, que já é outro gênero literário. Você tem os livros poéticos, que é outro gênero literário. Os livros poéticos, que na verdade eu até coloquei mais coisas. Livros poéticos, salmos, louvores, provérbios. É a mesma coisa. É livro de poesia, de louvor. Na verdade a palavra salmo significa louvor, né? Provérbios, conselhos práticos para a vida, tá? Livros de reflexão, de sabedoria. Vai de Jó até o Cântico dos Cânticos, que é também conhecido como Cantares. É um livro que trata do relacionamento conjugal, como que o casamento deve ser aos padrões e moldes bíblicos. E é um livro que trata bastante sobre a questão do relacionamento sexual, tá? Como que deve ser esse relacionamento sexual. Isso é muito importante, tá? Vamos continuar aqui. Tem os profetas maiores, é outro gênero literário, que vai de Isaías até maior. Agora, detalhe, é profetas maiores porque o livro, o conteúdo do livro é maior. Isaías, por exemplo, tem 66 livros. Tem 66 capítulos, perdão. Então, por isso, o gênero literário é grande, tá? Então, você tem Isaías, que é um livro de profeta maior por conta do conteúdo extenso do livro. Vai de Isaías até Daniel. Você tem os profetas menores. Por que são menores? Porque os livros são pequenos. Então, por exemplo, você tem Malaquias. Malaquias só tem 4 capítulos, tá? Então, os profetas menores vai de Oséias até Malaquias e assim a gente completa o Antigo Testamento. E tem o Novo Testamento também. Você tem o Novo Testamento, as epístolas paulinas,
Você tem no Novo Testamento não só as cartas de Paulo, como a literatura dos Evangelhos, o livro de Atos, o livro de Apocalipse, as epístolas gerais, tá? Agora a gente chegou num ponto bem interessante, se nós podemos ou não confiar na Bíblia. E aí, o que você acha? Nós podemos ou não podemos confiar nas Escrituras? Será que nós temos base histórica para isso? Pois bem, essa e outras questões nós trataremos na aula 2. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá certo? Fiquem todos na paz do Senhor e se vocês tiverem desejo e vontade de aprender, estou aqui para ensinar-vos, tá certo? Que Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor. Não deixe de conferir os outros vídeos que eu mencionei aqui e esperem que em breve eu estarei colocando a aula 2 sobre essa questão, se nós podemos ou não confiar na Bíblia. Vocês já estão vendo aí um pouco da resposta, mas eu vou trabalhar isso melhor, tá? Vou trabalhar um pouquinho isso melhor acerca desse tema, certo? Então, Irene, tu queria adelfui mu.